Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 356 e minguando até 934 dias, 5 de dezembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Amor incondicional de Deus, cumplicidade do marido. Vou produzir também amor condicional de Deus, cumplicidade de Cristo, amor incondicional de Deus, postura política e cumplicidade. Eu estou aqui nessa parte da cumplicidade do marido. Eu sempre vou deixar na descrição um blog anterior para que vocês possam ter acesso com mais rapidez, para que vocês acompanhem tudo que está sendo dito e deixem de ser essa vítima social. Peço a vocês que se inscrevam no canal e sinalizem esse vídeo que é muito importante. No blog anterior, nós já estávamos falando, né, sobre o tempo, né, e o dinheiro que se movimenta no tempo, né, e que muitas das vezes eles entendeu que os atos conscientes eles entendeu que os outros corpos sofrem uma necessidade, não é que eles têm, eles sofrem, quer dizer, você está inconsciente, você vai relacionar a necessidade a outras pessoas, então ele de uma certa forma, eles usou a ideologia que está na imagem do homem, aí entrou o financeiro, o capitalismo também entrou no meio, e eles foi relacionando a emoção deles com as suas necessidades dentro, vai buscar na sociedade tudo de uma forma conflitosa. Imagina, é como se você, tivesse armado alguma coisa e para prender um animal, né, e sempre ele vai lá e já sabe onde ele vai. Então, de certa forma, é quando ele vai buscar alguma coisa na sociedade, eles encontram com laços, ideologias, religião, tudo isso veio de uma forma com essa ideia de capitalismo, certo? De vocês relacionar as suas necessidades primeiramente a outros corpos. A nossa necessidade, a gente nunca pode relacionar a outros corpos, a gente temos que relacionar a nossa necessidade a nós mesmos. Você já parou para pensar se todas as pessoas que tivessem problema resolvessem os seus problemas e não fosse buscar orientador dentro da sociedade? O que você vê de pessoas aí, influência, né, guiando as pessoas para o precipício, para o buraco. É muitos, são muitos. Aí, mas quando ele vai relacionar, ele entende que as pessoas têm necessidade, eles criam uma ideologia para relacionar aquelas necessidades. Quando eles vai pegar o dinheiro, o capital, eles já cai direto numa armadilha. Aí eles está entrando em conflito, eles não tá vendo o que está acontecendo, né. Mas aí sim vai levar a crise para dentro da casa deles, família dele, que a família dele, as pessoas que influência aí ideológica estão fazendo influência, eles não sabem que vocês vivem dentro da sua casa não. Eles não sabem. "Ah, você tem que ser isso, tem que ser aquilo". Eu tenho que ser aquilo que a minha família é, certo? Para mim não relacionar coisas do mundo para ela.
Eu fico esperando sempre os meus filhos, a minha esposa se mover para eu não mover. Se alguma vez tem influência no meio, eu só fico observando, né. Aí ela vai passar, aí alguma coisa eu relaciono a coisa minha, assim, não preciso questionar, não vai nesse buraco, isso é um buraco, não preciso falar isso, não relacionar isso também não. Eu fico na minha, mas entenda que é difícil a realidade das pessoas, né, é muito complicado. Cada um de nós temos uma forma. Quando você está na presença da pessoa, de um ou outro, já é outra coisa, né, outra coisa. Eu preciso de relacionar aqui, ó. Essas ideologias, que você tem que ser rico, que você tem que ser milionário, que você tem que ser isso, que você tem que ser influente, tem que ser aquilo, não, eu só tenho que respeitar essa pessoa aqui. Se eu quiser, de uma certa forma, levar uma coisa, eu já coloco a minha câmera, né, pra frente, falo diante dela e vou passando essa mensagem dessa forma que eu estou fazendo aqui. Mas aqui as minhas pessoas, as minha família, nada de ideologia para ela. Tranquilo aí. Não, meus colegas, nada de ideologia. "Ah, você viu aquelas coisas ali?" "Eu não sei de nada, não estou vendo nada", certo? Não falo isso, porque mesmo porque a maioria das pessoas que me vê, de certa forma, eles entendem, certo? É muito bom, quando as pessoas elas entendem essa situação. Que não tem nada a ver você estar na presença da pessoa, relacionando a coisa dela e você apresentar uma consciência, uma coisa que está em andamento, está em formação, para que isso um dia possa tomar consciência de todo mundo e nós realmente sermos relacionados. Então, compreendeu como é que funciona a Guerra Fria? Capital, necessidade, emoção, religião, né, tudo girando no tempo, tudo girando no tempo, tudo joga tudo isso dentro do tempo e faz isso aí que está acontecendo no dia de hoje. Então vocês veem. Vamos dar continuidade então a esse texto. Esse texto ficou um pouco grande, eu vou ler ele, depois eu vou voltar ele em parte, eu vou fazer dessa forma, para que eu possa estar falando dele em parte. Vou ler ele completo, depois eu volto ele de novo para falar, porque sempre quando eu estou lendo, eu fico parando na minha consciência para me voltar, para não esquecer. Se eu fizer uma leitura formalizada e voltar, eu acho que isso vai ficar bom para mim, bom para você, porque na hora que eu voltar já vou estar relacionando a coisa que tem dentro da sociedade junto à minha consciência, para que vocês deixem de ser essa vítima social, ok? Vamos lá. E de outra forma, é possível que no tempo da Guerra Fria as nossas consciências foram afetadas por uma coisa e outra, pois a mulher, ela nega a sua origem no corpo e o homem, ele aceita a negação da mulher. E de forma que o homem ele tem uma menção espiritual do corpo da mulher, e nesta causa ele cai no relacionamento social da sua mulher, e como ele não estivesse um corpo. Esta menção espiritual é ela que se constitui em satisfazer o homem pelo corpo de sua mulher, aonde os dois têm prazer em um só corpo. Este é um ideal que coloca o homem como o cabeça da mulher para satisfazer o desejo dela em seu em um só corpo e permitindo que este espírito do marido sempre volte ao seu corpo de origem, e sendo este o relacionamento social da sua esposa, corpo, e podendo conciliar esta guerra fria com seguinte expressão: mulher e homem, esposa e marido, corpo e capital, consciência e subconsciente, sentido e significado. E sendo isto apenas um exemplo de várias ideologias que foram criadas no tempo de vossas ignorância, e sendo inconsciente, é apenas uma vítima desta ideologia. E sendo consciente, sempre consciente em Cristo e em Deus, o Pai de toda a eternidade. Sendo que todos os atos que são conscientes, eles é conscientes primeiramente em Deus e depois em Cristo. Porém, por causa das inconsciências, o Cristo ele permanece em primeiro plano por causa do anticristo, para que o anticristo ele mesmo
justifica a imagem do corpo ou, se quiser, pode conhecer capitalismo. Este contexto é muito interessante. Eu estou fazendo uma ideologia da Guerra Fria, né, tudo que veio aplicado sobre a ideologia do sexo, e que da ideologia do sexo eles se transformaram em capitalismo no tempo, e criou no tempo ali uma ideologia para relacionar as necessidades dos outros corpos emocionais. Aqui está, a esposa sempre vai representar um corpo. Se essa esposa for, eu posso ser a esposa, quando eu quiser fazer uma ideologia para mim, o meu corpo é a minha esposa, o marido é o meu espírito que está aqui do relacionamento social, eu estou desabitado dele, então eu sou a esposa. Ou é isso, e quando ele está habitado no mesmo espaço, quando ele está consciente no seu corpo. Agora, ele pode também, da mesma forma, ele representar uma estrutura familiar. É, a esposa, o marido, aí vem o marido, um corpo, né, que ele vai representar a esquerda da sua mulher, a mulher vai ficar na direita, então o marido vai ser o relacionamento social de sua mulher, aí a sua mulher vai ter a postura de corpo, aí o marido que ele tem um espírito flexionado, ele vai levar esse espírito flexionado para fora, para que o espírito dele fique ausente das suas consciência emocional, para que ele possa sentir prazer pelo corpo da mulher dele. É como se ele tivesse negado a sua emoção para aceitar da sua mulher. Vê que isso fica muito fácil? Se o marido aprender a fazer isso, ele não vai ficar no prejuízo, porque ele vai ficar contente quando a mulher dele estiver realizada. Ele só pode ficar contente quando a mulher dele estiver realizada. De o contrário, então ele pode disputar a emoção com a mulher dele. Né, aí ela tá querendo uma coisa, ele também tá querendo uma coisa e tal, desejo um, desejo outro, aí vai relacionando uma outra coisa aí, capital, dinheiro, mais importante, sexo, tudo. Aí você entende como é que funcionam as coisas. Quando o homem se dedica a satisfazer pelo corpo de sua mulher, quando o marido se dedica a satisfazer pelo corpo de sua mulher, as coisas ficam mais simples, fica mais, relacionável, digamos assim. Vamos então falar em parte, né, já que eu já tenho dito sobre tudo, a parte da mulher, porque eu acho que essa é a mais importante, eu adiantei, mas vamos lá. E de outra forma é possível que no tempo de Guerra Fria as nossas consciências foram afetadas por causa por uma causa e outra. Pois a mulher, ela nega a sua origem no corpo e o homem aqui é essa menção espiritual, é quando ele existe aquele homem que dá uma consciência física, emocional, e existe o homem que dá para fora, por relacionamento social, espírito. Aí o homem pode ser ele pode ser espírito, um homem, marido, nessas mesma ideia, ok? O homem ele pode o homem ele aceita a negação da sua mulher. E de forma que o homem ele é uma menção espiritual do corpo da mulher, e nesta causa ele cai no relacionamento social da sua mulher. E como ele não estivesse corpo, né, ele fica ausente do seu corpo emocional e vai para fora para ele relacionar a mulher dele uma consciência espiritual, né, daquilo tudo para ele ter uma visão ampla de tudo que ele vai relacionar à sua esposa ou o seu corpo, né, pode ser o seu próprio corpo, ou pode ser, né, uma pessoa que depende dele, o filho, quando ele toma essa postura do relacionamento social, que ele movimenta para fora, ele vai estar representando um relacionamento social de alguém, pode também representar postura política, né, que nós vamos falar isso mais na frente, esse espírito flexionado ele pode representar uma postura política, pode representar um marido, né, pode representar várias outras responsabilidades social, né, vamos entender isso, aí vocês vão entendendo. E esta menção espiritual, ela se constitui em satisfazer o homem pelo corpo de sua mulher, aonde os dois têm prazer em um só corpo, né. Isso não é interessante? Esta menção espiritual, ela que se constitui em satisfazer o homem, entendeu? Satisfazer o homem pelo corpo de sua mulher. Como que funciona isso? A minha esposa está feliz, eu também estou feliz. A minha esposa está triste, eu também estou triste.
"Ah, mas ela não tem o mesmo sentimento que eu tenho com ela". Não importa. Ah, ela tá triste, que tá gerando crise para você, está gerando complexidade. Você tem que manter a sua postura, você tem que manter a sua dignidade como mentor. Se ela de uma vez deixou se levar pela emoção, né, por outro, ou por relacionar outras coisas em vez de você, você tem que ter essa postura. Essa é a postura do homem. Ah, ela, né, vamos supor, ela não quer me corresponder mais às minhas responsabilidades, ela está gostando de outro, então, né, de uma certa forma, ela vai decidir ainda, certo? Mas se ela quiser ir, ela tem, né, de uma certa forma, ela tem que ter, essas formas de ela tem que ter a liberdade, porque o amor só pode acontecer quando os 2 estão livres. Se não tiver liberdade, não tem amor. Então vocês entendam dessa forma. Você não precisa corresponder à emoção dela, né, mas você precisa manter uma postura. E como que você mantém uma postura de marido para mulher? É você ela estiver feliz, você está feliz. Por que que muito homem hoje quer ficar rico para dar alguma coisa para a mulher, para falar: "Eu dou a coisa para essa mulher", porque ele sempre quer ver a mulher dele bem. Querer ver a mulher dele feliz. Isso é uma das complexidades que as pessoas relacionam, mas que hoje em dia ela não funciona, ela é ideologia. Por que que é ideologia? Porque ela não vai funcionar. Existe pessoas que elas começam de baixo, se você relacionar o dinheiro no princípio, é só o dinheiro, você não tem grande chance de dar certo. Se o marido ele tiver essa consciência, né, dele relacionar a emoção da mulher como a emoção dele, por exemplo, a mulher dele está triste, tiver essa consciência e ele relacionar isso à mulher dele, ainda assim ele vai conseguir manter o relacionamento dele por muito tempo. E ainda futuramente ela pode até admirar ele, falar assim: "Ah, meu marido foi um bom marido". Ela pode chegar a falar isso para o outro: "Ah, eu vacilei, mas foi eu que vacilei, ele foi o marido dele, ele fez a parte dele". Aí, por que que ela pode chegar? Porque nesse tempo que ela está inconsciente, está relacionando aquilo do outro, pode acontecer várias cumplicidades, vários problemas dentro da sociedade. Isso é só para vocês terem ideia, se vocês se manter com essa consciência, certo? Vamos ler de novo. Esta menção espiritual, ela se constitui em satisfazer o homem pelo corpo de sua mulher, satisfazer o homem. O homem aqui já está indo para fora com o seu espírito para representar o relacionamento social da mulher. Aí, se ele vai manter, ele vai satisfazer, o homem vai satisfazer pelo corpo de sua mulher, aonde os 2 têm prazer em um só corpo, né? Aonde está a minha liberdade? No corpo da minha esposa, por exemplo. Onde está o meu prazer? No corpo da minha esposa. Onde está a minha alegria? É no corpo da minha esposa. Né, aonde que eu vou ficar triste também da mesma forma que às vezes eu posso chegar e ter uma história, chegar na rua triste, chegar e eu relacionar isso a ela, e ela entender que eu está triste, né, aí eu vou ficar triste na presença da minha esposa. Pode ser por uma coisa ou outra, por causa de complexidade, eu só sei que é assim que funciona, né, se eu estou, é assim que eu vou relacionar, de uma certa forma. Aí, existe várias complexidades, eu só estou apresentando uma delas para que vocês entenderem como é que funciona. Se o homem tiver essa atitude de satisfazer as suas emoções pelo corpo da sua esposa, ele não vai se frustrar, porque da mesma forma que ele entendeu que ela está mal, ele também pode fazer ela bem. Eu estou mal, por exemplo, então ela está mal, então posso fazer ela bem, faço qualquer coisa. Que ela quer fazer, né, vamos fazer isso, por exemplo, que da medida que eu relaciono isso a ela, eu também vou ficar bem. Isso seria uma responsabilidade minha de fazer com que ela se sinta bem. Mas isso no tempo de Guerra Fria é muito complexo, tá? É muito difícil hoje, porque no tempo que você está se relacionando isso, pode haver focos, influências dali, dinheiro é mais importante, a pessoa te apresenta um problema, você está preso numa coisa, ela vai são várias complexidades.
São, igual eu falei no blog anterior, é tudo que não é influência você relacionar a pessoa às suas necessidades. A sua esposa, você tem uma forma de tratar ela, eu tenho a minha forma de tratar minha esposa, mas até então é uma ideia para que você equilibre a sua emoção junto com a emoção da sua esposa, que vai dar muito certo se vocês praticar isso, porque você vai estar na presença dela, você não vai estar recebendo uma influência, uma ideia: "Ah, você tem que ser rico, você tem que ser isso, você". Aí vocês entendam, eu só estou falando isso para que vocês entendam, existe várias influências que chega para as pessoas negada dentro do casamento, porque eles negam essa realidade da nossa vida, do nosso ambiente, da nossa da nossa caminhada diária. Eles negam tudo isso para te entregar uma coisa que já está em crise, que já está negado por todos. Aí você vê, tem vários exemplos aí, eu só estou dizendo isso para você se conscientizar, ok? Vamos ler mais uma vez e dar continuidade. Esta menção espiritual é ela que se constitui em satisfazer o homem pelo corpo de sua mulher, aonde os dois têm prazer em um só corpo. Este é um ideal que coloca o homem como cabeça da mulher para satisfazer o desejo por um só corpo e permitindo que o espírito do marido sempre volte ao seu corpo de origem, e sendo este o relacionamento social da esposa, corpo, né? E podendo conciliar esta guerra fria com seguinte expressão: eu dei uma ideia aqui para que vocês compreendam como que eles relacionaram a ideia, essa ideia da guerra física neste tempo todo. Sempre é um casal, né? Mulher e homem, né? A ideologia do sexo. Esposa e marido, ideologia do sexo. Corpo e capital, ideologia do sexo, que as pessoas, ela de uma certa forma, ela transformou o seu corpo em imagem, é capital, imagem no tempo, joga ele para ter corpo e capital. Ideologia do sexo, consciência e subconsciente, né, ideologia do sexo, eles aplicaram a ideologia em todos esses sentido e significado, ideologia de sexo, certo? De uma certa forma, um vai ser o corpo, o outro vai ser o marido, tudo isso aqui, por exemplo, sentido e significado. O sentido nesse caso, ele vai ficar apresentado como uma mulher, para sensibilizar a mulher. Aí, como a gente está fazendo movimento para o relacionamento, jogando para fora, aí o espírito flexionado do corpo vai ficar como significado, porque ele vai estar na expressão visual, relacionamento. Isso aí, consciente e subconsciente. Aí o consciente vai estar habitado de uma certa forma representando o corpo e o subconsciente vai estar representando um espírito flexionado para fora. Da mesma forma, de forma que é sempre corpo e espírito, tudo que eu falei para representar o marido e mulher, é tudo ideologia do sexo. É corpo e capital, consciência e subconsciente, sentido e significado, mulher e corpo, já é uma expressão bem usada para que nós entenda bem que isso é uma ideologia do sexo, ok? Toda ideologia de sexo, ela se perde no tempo, são coisas, imagem que se perde no tempo, capitalismo, tudo essas coisas vai se perdendo, de uma forma natural ou as pessoas vai buscando isso na sociedade, trazendo para dentro dele, cumplicidade, mais cumplicidade dentro dele, aí muito delicado. Só estou dizendo isso para que vocês entendam, está tudo aí dentro da sociedade, ok? Aí, quando eu vou falando, assim, numa complexidade, vocês vai compreendendo, né, as outras expressões que vai nascendo no meio, né, que vocês mesmos já pode trabalhar isso nas suas consciências, porque de uma certa forma eu não encontro a expressão correta, porque eu estou falando, fazendo a mediação do que já tem dentro da sociedade com a minha consciência. Então, nesse tempo eu não vou encontrando a expressão, mas aí ela vai nascendo aqui no meio, várias outras expressões, vocês estão entendendo, tá? Tá vendo como é que funcionam as coisas, não tá? Então ela vai nascendo na sua consciência, vai nascendo na minha consciência, eu vou trabalhando, vou formalizando isso de todas as formas, ok? E sendo inconsciente é apenas uma vítima desta ideologia, sendo consciente, sempre consciente em Cristo, em Deus, o Pai de toda a eternidade, sendo que todos os atos que são conscientes, ele é consciente primeiramente em Deus e depois em Cristo. Porém, por causa da inconsciência
é por causa da inconsciência, o Cristo ele permanece em primeiro plano por causa do anticristo, para que o anticristo ele mesmo justifica a imagem do corpo, ou se quiser pode conhecer capitalismo. Imagem do corpo, capitalismo, capital, né, espírito flexionado, anticristo, tudo lá fora, tá? Existe ideologia, tudo lá fora. Quando é inconsciente, ele traz essas confusão para o corpo e relaciona suas emoções dentro dele. Aí vira problema. É isso que eu quero que vocês compreendam. A ideologia do sexo, quando ele cai dentro de nós, nas emoções nossas, ele vai relacionar o dinheiro é mais importante, né? O sexo é mais importante, tudo que você tem, não que não seja, mas tudo ele vai relacionar dentro dele. Aí ele não vai ter essa ideia de fazer com que as coisas girem por fora, ele vai querer que gira para dentro dele, emoções dele vai ficar muito negada, muito delicado. Sempre Deus é primeiro plano e depois o Cristo em segundo plano. Mas por causa do anticristo, hoje ele está fazendo uma menção diferente por exemplo, Deus está na direita e o Cristo na esquerda, representando o relacionamento social. De uma certa forma, Deus é é o nosso corpo da consciência do corpo interior. É a nossa consciência interior. Deus é a nossa consciência interior. Mas aí para fora vai ficar flexionado o Cristo. Mas hoje esse Cristo está em primeiro plano. Deus colocou em primeiro plano por causa de quê? Por causa do anticristo, por causa das pessoas que estão em crise, por causa da força da união, para que ele volte para dentro de uma forma consciente e para depois, na hora que for relacionar isso de novo à sociedade, aí sim que todos os corpos faz nascer uma estrela, que possa nascer uma consciência nova para Cristo, certo? Que possa relacionar uma remanescente estrela da manhã. Eu estou querendo guardar essa expressão, eu entendo que é essa mesmo, remanescente estrela da manhã, aquilo que vai nascer para uma nova consciência de cada corpo em específico. Aí, quando ela estiver se misturando, ela vira ideologia. Quando as emoções ficam misturadas, ela vira ideologia. Não pode misturar ideologia. Emoções não pode misturar, porque o que vai para fora tudo é Cristo, ok? Aí vocês entendem. Em Cristo, ele é uma menção espiritual, certo? Ele é uma menção espiritual, ele é uma autoridade de todas as construção de tudo que foi construído aqui, ele é uma autoridade. Hoje os políticos estão representando esse espírito flexionado, todos os relacionamentos social está aqui de uma certa forma, e relacionando essas estrutura espiritual, ele não tem físico, não tem emocional, porque nossas consciências do nosso corpo interior vai ser Deus. Deus é em primeiro plano, igual eu estava tendo dito, aí o Cristo é em segundo plano. Hoje o Cristo está em primeiro plano, porque nós precisamos de voltar a Deus, que é dentro da nossa consciência interior, dentro da nossa consciência. Quando nós voltar aqui, relacionar a Deus dentro de nós, a nossa consciência interior, a gente vai poder renascer de novo, né? Podemos conscientizar dentro do Cristo. Aí sim, aí esse Cristo vai começar a ser uma coisa boa para o meu irmão, para o outro. Ele já vai estar relacionando as boas coisas. Entenda que quando, quando se trata de glória, Deus, quando falando de Deus, é espírito e glória, é espírito e poder. As pessoas falam espírito e santo. Ele relaciona no espaço de corpo único para cada pessoa, por exemplo. Aí o que que eu entendo? Isso sempre vai ficar em primeiro plano, Deus sempre vai ficar em primeiro plano dentro de nós, e o Cristo segundo plano. Mas hoje o Cristo está em primeiro plano para Deus esses nossas realidades, elas vai ficar em segundo plano, porque ela vai ter que fazer volta, ela vai ter que fazer uma volta para nos conscientizar aqui dentro, vai depois de novo fazer com que ela volte de uma forma correta para a sociedade, relacionando tudo. Né, estou repetindo isso, porque isso é importante para vocês gravar. Grave isso, entenda isso, faça remanescer uma nova consciência, faça nascer uma nova consciência para Cristo, para Deus, para Cristo, certo? Para os seus relacionamentos sociais e tudo vai ficar perfeito. Vocês compreendem o tanto que isso é sério, o tanto que isso é interessante, ok? Vou terminar esse blog diário.
vou fazer a 15ª parte, a 35ª parte, vocês acompanhem tudo, que isso é muito importante. Eu estou durando com mais tempo, 30 minutos mais ou menos, né, antes eu fazia 19, eu estou fazendo com mais tempo de 30 minutos, e estou formalizando isso, estou pegando a expressão que tem dentro da sociedade, estou trazendo para a minha consciência, para mim apresentar para vocês essas propostas grandiosas, que está muito interessante tudo. Peço a vocês que se inscrevam nesse canal e sinalize esse vídeo, ok? Que isso é importante. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo o mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.